unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que fazer de tudo isso, né, irmãos? Esse texto diz que, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Só quem cura é Jesus. A Silvia já falou que terapias, que psicanálise são ótimas, também acho, tem muitos anos lá, mas é muito bom para trazer a nossa consciência as coisas que estão em oculto. Mas terapia, psicanálise não cura ninguém, só Jesus Cristo cura. Nós também, se buscarmos a Deus rigorosamente, não precisamos de psicanálise. Por quê? O Senhor nos promete que tudo que está em oculto será revelado. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Terapia é muito bom, quem pode fazer, ajuda, mas terapia é caro, terapia é complicado, mas o maior terapeuta é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revela as nossas feridas e a causa delas. O Espírito Santo de Deus, nós servimos a um Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. A palavra diz que é só Jesus que cura feridas. Então nós precisamos trazer a situação à nossa realidade de hoje e saber que é aqui que nós somos curados. É na igreja que nós somos curados. É porque, em primeiro lugar, a palavra nos garante que o Espírito Santo se derrama na congregação dos santos, na congregação dos separados pelo sangue de Jesus. Segundo, a palavra de Deus nos chama de corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, nós temos o poder, a unção, a autoridade para nos ajudarmos uns aos outros, nos apoiarmos uns aos outros e nos curarmos uns aos outros. A palavra diz: confessai-vos uns aos outros para que sareis. A samaritana confessou para Jesus, mas nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, está escrito. Então, se nós confessarmos uns aos outros, nós seremos curados. Por isso nós precisamos congregar direito, congregar convivendo, congregar se abrindo, congregar se expondo, congregar ajudando e sendo ajudado. A palavra diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Nós precisamos ter a nossa congregação, nós precisamos ter os nossos irmãos, nós precisamos ter liberdade de chegar para um irmão. Logicamente existem afinidades e uns são mais apegados, mais próximos uns dos outros, mas tem pessoas que não são próximas de ninguém. Tem irmãos que congregam há anos e não são próximos de ninguém. Para quem esses irmãos confessarão? Para quem esses irmãos pedirão ajuda? Para quem esses irmãos confessarão? Por quem esses irmãos serão curados? Nós precisamos congregar congregando é ótimo, né? Congregando de verdade, de coração aberto, sinceramente, com quem e para quem a gente possa ajudar e ser ajudado. Este é o primeiro ponto da cura. É aqui que a palavra nos alerta. Um dia a gente ouve uma pregação e a gente diz assim: puxa, eu sou invejoso. Por que eu sou invejoso? Puxa, hoje o Espírito me revelou porque eu sou invejoso desde lá da infância, quando meu vizinho tinha uma bicicleta mais bonita que a minha e meu pai não me dava bicicleta, ou não podia me dar, ou não queria me dar. É congregando, é orando que o Espírito Santo vai
revelando as situações. Aí eu chego pro Vitor e falo: Vitor, você é chato, hein? Aí passa 3 dias, chega o Daniel e fala: Vitor, você tá chato, hein? Aí passa mais uns 3 dias, o Eduardo fala: mas Vitor, você ficou chato, hein? O Vitor chega uma hora e tem que pensar: pô, eu tô chato, né? Mais de 2 falaram que eu tô chato. Senhor, por que eu tô chato? É assim que funciona. Nós somos o corpo de Cristo. Você vê, tanto eu falei do bigode que o Leonardo tirou. Agora ele tá chique, bonito. Você vê, foi uma bênção na vida do Leonardo. Falta um ainda. Mas a guerra com a Lula tá difícil. Acho que ela vai ganhar. Tem o Daniel também de bigode. Mas os irmãos vão falando: olha, você está muito agressivo, você está muito enjoadinha, você está... Isso, gente, não é crítica. É Jesus que pode estar querendo falar através da boca do irmão o que você está pedindo de resposta. Quando um chega e fala com amor, fala com longanimidade, fala com paciência, repetindo, com amor. Aí é a voz de Deus, não é com crítica e com divisão. Aí o Espírito revela, o irmão fala, sabe? E aí é a maneira que Deus tem de mostrar as nossas feridas. Então eu estou falando agora da cura, gente. Primeiro lugar, para ser curado, nós temos que congregar verdadeiramente, de coração aberto, e aceitar críticas abençoadas, críticas que venham do trono de Deus, críticas que venham com amor e unção do Senhor, críticas não para derrotar. Existem 2 críticas. Existe a crítica que é para afundar, que é para derrotar, que é para causar baixa autoestima, que é para destruir, e existe a crítica que é para levantar. É a crítica que vem do trono de Deus, a crítica que vem com amor, que a gente chega e fala: irmão, presta atenção, você está com chulé, sabe? Daí o irmão fala: Senhor, por que eu estou com chulé? Daí o Senhor vai dizer: olha, por causa disso, disso, daquilo. São críticas para... Isso só acontece quando a gente verdadeiramente congrega, quando a gente verdadeiramente abre o coração. Senão isso não acontece. Tem pessoas que chegam atrasadas e saem adiantadas. Parece que tem pó de mico na cadeira. Começa a dar essa hora 10 para as 8, começa a fazer assim. E parece que vai acontecer uma grande coisa ali fora das 8 em diante. Vai comer pizza. Sabe? O que mais além de pizza existe no final do domingo, gente? Sabe? Fantástico para ver sujeira e podridão. Mas fica dando às 8 horas, parece que vai acontecer uma tragédia se não sair às 8. Então precisa ficar, perseverar todos os dias, unânimes, no tempo, com os irmãos, todos os dias que a igreja se reúne, obviamente, né? Ir nas casas, conviver com os irmãos. Esse é o primeiro passo para ser curado. Estar muito próximo de Jesus é estar próximo da palavra, da leitura da palavra e dos irmãos. E segundo, eu vou ler para vocês. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó era, minha avó dizia lazarento, porque hanseníase e lepra, em italiano, é lazarento, enfim. Jó era enferidado, inteiro de ferida, inteiro de lepra. E Jó foi curado quando orava pelos irmãos, pelos amigos. Então, uma outra maneira de nós sermos curados é olhar para o irmão, é socorrer o irmão, é fazer o que o outro precisa, é colocar o olho no outro. Aliás, essa é uma das maiores características do enferidado, e essa é um dos maiores caminhos de cura. O enferidado não consegue olhar para o outro. A dor dele dói tanto que ele só olha para ele mesmo, que ele só olha para as necessidades dele, ele só olha para a dor dele, ele só olha para o querer dele. Então, um dos instrumentos maravilhosos de cura é colocar o olho no outro, é ajudar o outro, é fazer pelo outro,
é tirar o foco do próprio umbigo e colocar no outro. Atenção, nós temos a tendência sim de orar pelo nosso filho, 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 como se Deus não soubesse a necessidade do nosso filho, e esquecemos de interceder pelo outro. A gente ora pelo nosso marido, pelo nosso marido, pelo nosso marido, pelo nosso dinheiro, pelo nosso dinheiro, pelo nosso dinheiro, pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho, e esquecemos de pôr o olho no outro. O endividado só enxerga ele mesmo. Então uma grande cura e um grande exercício é colocar o olho no outro, na necessidade, no querer e na dor do outro. Jó foi curado da lepra enquanto orava pelos seus irmãos. Buscar a Deus obviamente em oração, jejum, congregação e conviver com os irmãos, e colocar o olho no outro, na necessidade do outro. Esses são os mecanismos da cura. Esses são os mecanismos da libertação. E é assim que nós precisamos buscar. Esse assunto vai continuar terça, esse assunto vai continuar quinta, porque ninguém sai curado de todas as feridas num culto só. Mas nós seremos sim curados de todas as feridas se nós perseverarmos e continuarmos a partir de hoje orando, clamando para que Deus revele em primeiro lugar as nossas feridas. Existem, irmãos, 4 tipos de feridas. Existe a ferida, isso é uma classificação pedagógica boba, mas serve para ilustrar um pouco a gente. Acho que é da Rebecca Brown, né? Acho que é. Rebecca Brown é uma pastora americana, mas serve para ilustrar. Existe a ferida que todo mundo sabe. Nós sabemos, a igreja sabe e o mundo sabe. Todo mundo enxerga aquela nossa ferida. Tem a ferida que ninguém sabe. O mundo não sabe, a igreja não sabe, nem nós sabemos qual ferida que a gente tem e por que a gente age ou reage daquela maneira. Tem a ferida que eu sei e ninguém sabe. Aquela coisa só minha, que precisa ser confessada. Você precisa chegar para o irmão que você confia e falar: eu preciso te dizer que eu fui molestado, que eu fui estuprado, que eu fui humilhado, tal dia, tal hora e tal maneira na minha vida. Precisa ser trazido à luz para ser curado. Aquela ferida que só a gente sabe. E tem a ferida que todo mundo sabe, menos a gente, que eu particularmente acho a mais chata, a mais feia. Todo mundo vê, menos a gente. Qualquer uma das 4 precisam ser levadas a Deus. Amém. Nós precisamos orar, jejuar. O jejum funciona muito bem nesse quesito, nessa questão, para que a ferida venha à luz, para que a gente tenha consciência da nossa ferida, porque aí a gente coloca, confessa, não conseguiu curar sozinho, pede ajuda. Por isso que nós congregamos, somos uma congregação pequena, todos nos conhecemos e podemos e devemos pedir ajuda para sermos curados, para que o poder de Deus caia e nós sermos libertos. Amém. Então, comecem a orar a partir de hoje nessas questões, jejuem. Na terça-feira nós teremos um repique de oração e de ministração sobre isso, e nós vamos até onde Deus quiser que a gente vá, para que todos nós sejamos curados. Todos nós temos feridas. Mesmo quem já foi muito curado, investiga, raspa o tacho, porque tem ferida ainda no fundo. Eu e todo mundo e eu, todos temos o que ainda precisamos ser curados. Amém? Quem tem dízimos e ofertas, coloquem no altar.